Graça e paz, amados e amadas, estamos ainda em Levítico 23. Hoje nós vamos estar falando, já terminando o Levítico 23, que vai ser a parte 4, né? Nós vamos falar sobre o Yom Kippur, o dia da expiação, e a festa das tendas ou cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Então, lembrando que começa aqui no versículo 26, que é o que? O Yom Kippur, o dia da expiação. Isso nós já falamos bastante lá em Levíticos 16. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o dia do perdão, também chamado como dia do perdão, em Levítico 23 está bem explicado lá. E lembrando que havia nesse dia, era feito uma vez ao ano, havia expiação o quê? Pelo pecado do sacerdote, pelo pecado do povo e também a santificação de todo o tabernáculo. E nesse dia havia 2 animais. Um animal ele ia ser sacrificado como holocausto, como oferta queimada ao Senhor, que seria a propiciação para apaziguar a ira de Deus por meio do sangue de um animal. E o outro animal, ele seria o quê? Enviado para o deserto, que nós chamamos de expiação, que a expiação, esse animal mandado para o deserto, como o animal emissário, ele levaria os pecados para longe do povo. Então, o dia da expiação era um dia que tinha todo esse contexto. E olha que interessante, esse dia da expiação, ele era no mesmo mês. Lembra que nós vimos anteriormente a festa das trombetas, que era no primeiro dia do 7º mês. E o dia do perdão, da expiação, era no 7º mês também. Só que ele iniciava aqui no 10º dia. Deixa eu conferir, vamos ver aqui o versículo dizendo. Mas, olha, versículo 27. Mas o 10º dia do 7º mês é o dia da expiação, o dia do perdão, da propiciação ou o dia do Yom Kippur, como se fala os judeus. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentarei ofertas queimadas ao Senhor. Nesse dia não farei nenhum trabalho algum, pois é dia da expiação, é dia o quê? De mandar os pecados para longe. E por vós o rito da expiação diante do Senhor vosso Deus. Então, nesse dia, toda pessoa, ela teria que o quê? Estar jejuando e estar na presença do Senhor. E aquele que não estivesse nessa assembleia, nesse momento, o que aconteceria? Seria expulso. E olha que interessante, nós vimos anteriormente a festa das trombetas, que ela está referindo que também a festa que é aclamando para que o reino do mundo se torne do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes das festas das trombetas, nós vimos o quê? A festa das semanas, que é Pentecoste, quando o Espírito desceu e Pedro ali teve um discurso, aonde já houve o quê? Ali um soar de uma trombeta, onde vieram 3.000 almas. E perguntaram para Pedro, o que faremos? Lá em Atos 3 diz, né? Atos 3, 37 e 38 diz, o que nós faremos? E Pedro disse o que? Arrependei-vos e sejam batizados. Quer dizer, arrependei-vos, saiba do pecado de vocês, se voltem ao Senhor e se batizem. Então veja só, a festa das trombetas era considerado que uma festa que seria contado como um ano sabático, o mês sabático. Então, para nós esse mês aqui é mais ou menos setembro, outubro. Para eles é o mês sabático. E nesse mês sabático começava com as trombetas e logo em seguida vinha o quê? O festa do perdão, o Yom Kippur. Então, isso é o que? Assim, nós temos que nos arrepender. Logo quando já começa o nosso nascer de novo, ele vem o que? Junto o nosso arrependimento e também o nosso batismo. Então tem muito a ver com isso, né? E o Senhor é que fez toda essa obra. O Senhor tanto é aquele que fez a expiação dos nossos pecados, que o quê? Que foi esse animal que foi lá para o deserto. Então o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Em Salmo 103, 12 diz, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, Cristo fez isso.
e também a propiciação, reforçando a propiciação também o Cristo hoje fez por nós. Porque antigamente era uma oferta de um animal para apaziguar a ira de Deus. Por que a ira de Deus? Porque o pecado é uma agressão ao Senhor. Então ele não podia chegar a nós, porque o pecado agredia o Senhor e causava ira, né? E hoje nós temos na nova aliança o que? Paz com Deus. Por quê? Por meio de Cristo. Cristo fez essa aliança pelo seu sangue. De hoje nós temos paz com Deus, não haver mais ira. Nós éramos inimigos de Deus e por meio de Cristo ele nos reconciliou a Deus. Então veja, o Yom Kippur, o dia da expiação, se cumpriu em Cristo Jesus. Mas agora cabe a nós, a cada dia, nos apresentarmos ao Senhor, nos arrependermos e sermos lavados pela palavra do Senhor. E a partir do versículo 33, nós vemos aqui agora a festa das tendas ou cabanas, ou festa festa das tendas ou cabanas, né? E também aqui é o que? No 7º mês. Então, no 7º mês, que para nós seria setembro e outubro, seria no 15º dia. Então, diz aqui, no 15º dia deste mês, 7º mês, tem início a festa dos tabernáculos do Senhor, que terá duração de 7 dias. Então, no primeiro dia de Santa Assembleia, e eles vão seguir 7 dias, e no 8º dia vai haver uma grande reunião sagrada, e também apresentareis ofertas de alimentos preparado no fogo tal. E quando acontecia essas festas? Veja só no versículo 39 nos diz assim: entretanto, depois de terminares as colheitas, então era a festa do final das colheitas, uma festa que já havia feito aquele período todo da colheita, haveria uma grande festa de honra ao Senhor. E esta festa ela ia começar nesse 15º dia, e lá no 8º dia, depois que as pessoas já tinham festejado bastante, nesse dia em especial ninguém deveria fazer nada. E eles iam tomar dos frutos formosos das melhores árvores, iam cortar lindas folhas de palmeiras, galhos de rama de árvores frondosas, de salgueiro, de ribeiros, e eles iam regozijar durante esses 7 dias a Deus. E aqui no 41 diz: celebrareis assim como uma grande festa ao Eterno durante 7 dias todos os anos. Então, todos os anos eles iam fazer isso, tá? E olha o que o 42 diz: habitareis durante 7 dias em cabanas. Eles estavam no deserto recebendo isso, mas como que ia ser posterior a isso? Que eles iam habitar esses 7 dias em cabanas feitas de galho de árvores. Todos os naturais de Israel que moravam ali deveriam ficar em barracas, então, a fim de que os vossos descendentes saibam o que eu fiz aos filhos de Israel, habitar em tenda quando os libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Então, aqui nós vamos ver que essa festa, ela acontecia logo no 7º mês, no 15º dia, como nós vimos, eles iam habitar em cabana para lembrar que o Senhor que esteve com o povo de Israel naquele momento que eles estavam indo para onde? Para Canaã, né? Então, hoje nós estamos indo para nossa Canaã celestial. Então, é como se nós estivéssemos habitando em tendas também. E essas tendas hoje significam o quê? Que nós não temos morada fixa nesse mundo, nós não devemos nos apegar às coisas desse mundo. E também aqui fala que era o final da colheita, era como um agradecimento, honra ao Senhor. O que vai ser o final da colheita? Quando terminar essa era, né? Na vinda do novo milênio, na vinda do novo céu e da nova terra, porque aí já foi feita toda a colheita. Mas também vamos dar uma olhada agora, algo muito significativo no Novo Testamento, de preferência, para um pouquinho o áudio e abre a sua Bíblia em João 7, 37. Mas antes, dá uma olhadinha aqui em João 7, quando começa o versículo 10, diz assim: Jesus na festa dos tabernáculos.
Então, olha só que nós estamos falando aqui em Levítico, agora no Novo Testamento, olha quantos anos passaram agora, como está sendo a festa dos tabernáculos. Então, todos estavam indo para Jerusalém, para ali montar suas barracas, ter a festa dos tabernáculos. E aí os irmãos de Jesus falaram: vamos, porque para você se mostrar, né, para as pessoas, as multidões te verem. Mas Jesus não desceu publicamente. Jesus depois foi em outro momento, porque nem os irmãos dele nesse momento ainda criam nele. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o versículo 37. Olha o que o versículo 37 diz. No último dia, o grande dia da festa. Qual era o último dia? Lembra que fala aqui quando vira para o 8º dia, o grande dia da festa. Exclamou, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que interessante, né? Jesus ali, o pessoal já estava 7 dias festejando e nesse período tinha muito vinho, água, carne. Era uma festa, a festa das colheitas, o final das colheitas. E as pessoas já estavam, né, até fartas de comida física. E Jesus ali levanta e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que parece contrassenso isso, né? Parece estranho, mas contudo o Senhor estava falando ali que quem tinha sede interior, quem não tinha, as pessoas, olha, vocês ficaram 7 dias aí, cumprindo essa alegria, essa festa, mas o quanto isso preencheu verdadeiramente o coração de vocês. O Senhor ali estava anunciando o fim de uma nova era para a introdução de uma nova era. Então, até aquele momento, todo aquele ritual ainda era válido, mas não era completo nem eficaz. Tinha que ser feito sempre. E agora vem Jesus. E Jesus, então, ali ele está mostrando que está vindo uma nova era. E hoje, qual é a verdadeira festa do tabernáculo? Senhor veio e tabernaculou entre nós. Jesus veio e se tornou o Emanuel, o Deus conosco. Cristo então tabernaculou entre nós e hoje ele está onde? No nosso espírito, por meio do Espírito Santo, nós somos hoje templo do Espírito Santo, nós somos tabernáculos do Senhor. E nós estamos indo para onde? Para a terra celestial, para a Canaã celestial. Então nós estamos também como peregrinos nessa terra. Assim como o povo de Israel estava no deserto, nós também estamos nesse deserto chamado mundo, peregrinando para a terra espiritual. Então, olha que riqueza é a palavra do Senhor. Veja como o Velho Testamento, ele tem plena ligação com o Novo Testamento, como ele explica detalhe por detalhe. Assim nós concluímos, né, Levítico 23, mas agora vamos ver de uma forma geral. Nós temos aqui o que? Falando de 6 festas, 6 reuniões, 6 momentos. E vocês vão perceber agora que esses 6 momentos, 6 reuniões, elas se dividem em 3 períodos. O primeiro período acontece o que? A Páscoa, que a gente viu do versículo 4 ao versículo 8. E a Páscoa, nós temos o que? A saída do povo do Egito. E a Páscoa significa passar sobre, porque o anjo da morte, ele passou sobre as casas onde tinha o sangue do cordeiro, porque toda a casa foi morto um cordeiro. Então nós temos aqui o início do ano no sentido deles saírem do Egito. Depois nós temos em seguida a Páscoa, começa já em seguida 7 dias, os pães asmos. A Páscoa começava no 14º dia do primeiro mês da Bíblia, né? Depois os pães asmos começavam no 15º dia, logo após a Páscoa, e durava 7 dias, aonde eles iam comer pão sem fermento, que foi ali a simbologia da saída do Egito. Eu vou deixar tudo que é do Egito no Egito. Eu vou deixar o fermento do Egito no Egito. E depois nós temos o que? O dia das primícias. E quando nós vamos ver aqui, significa o quê? Quando a terra começa a dar os seus primeiros frutos.
os primeiros frutos que aparecem é pego aquele fruto e dado para o Senhor. Então, nós temos, olha, 3 partes aqui. Nós temos a parte da Páscoa, que fala de saída do Egito, da morte do cordeiro. Os pães asmos, que é a saída do Egito, deixando o fermento. E nós temos depois a terra produzindo o seu primeiro fruto. Então, nós temos uma parte. Agora, vamos pegar uma outra forma de olhar isso. A Páscoa significa a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue dele derramado por nós. E quando nós vemos isso, nós deixamos o mundo. E deixando o mundo, nós sabemos que nós vamos morrer para o mundo. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, eles estavam morrendo para o Egito. E quando nós deixamos o mundo, quando nós aceitamos Cristo, nós morremos para o mundo. E aí veio o quê? A ressurreição, que é o dia das primícias. E quem foi o primeiro que ressuscitou? Cristo. Ele ressuscitou para que nós ressuscitemos com ele. Então nós temos essas 3 simbologias aqui. Olha que rico, totalmente coligado com o nosso viver prático, né? E hoje Jesus é a ressurreição das primícias que dormem. 50 dias depois da festa das primícias, a partir do dia 16, contando 50 dias, que dá em média 7 semanas, vem o que? A festa das semanas, também chamada festa de Pentecostes. E agora, essa festa de Pentecostes também era parte do cereal, de tudo aquilo da cevada, do trigo, de tudo aquilo que estava sendo dado, de produção, o que a terra estava produzindo. E o que nós temos? A palavra Pentecoste nos remete lá ao Novo Testamento. Veja só, em Atos 3, o que nos diz? Que pensa comigo, Jesus ressuscitou e ficou 40 dias antes de ser assunto ao céu. E ele ficava 40 dias entre os discípulos, ia realmente já aparecendo, desaparecendo, os discípulos já aprendendo a viver com o Espírito, que como seria viver com o Espírito dentro deles. Depois de 40 dias, quando o Senhor ascendeu aos céus, passaram-se mais 10 dias e estavam todos juntos, 120, além dos discípulos, mulheres e outros seguidores, 120 reunidos em oração. E ali o Espírito veio, soprou e eles receberam o Espírito e ficaram cheios do Espírito. E era nesse período aqui onde todos estavam ouvindo, dentro das festas, aí o que? Se admiraram, eles falando nos seus idiomas nativos. E nesse dia Pedro fez um discurso e ali naquele discurso 3.000 pessoas foram salvas. Então o Espírito veio, encheu eles com intrepidez, fez a terra o quê? A terra dá mais fruto ainda. E a terra dando mais fruto nesse dia, foram salvos quase 3.000 pessoas. Então veja, nesse primeiro período da festa, nós tivemos quais festas nesse primeiro período? A Páscoa, os pães asmos e a festa dos Pentecostes. Então nós tivemos 3 aqui nomeados. Esqueci de falar a festa das primícias. Então eu vou voltar, ó. Páscoa, pães asmos, festa das primícias e festa das trombetas. Então nós temos 3 festas, 3 reuniões solenes reunidas num único período. Podemos dizer que a festa dos Pentecostes tinha um período aí de 50 dias, né? Então podemos até deixar ela como uma segunda festa. Agora, olha que interessante, um terceiro período de festa, nós começamos o quê? Com a festa das trombetas, que inicia ali no versículo 23. Olha, e a festa das trombetas é o 7º mês do ano para o judeu, que para nós cai o quê? Em setembro e outubro. E esse 7º mês, essa festa das trombetas, ia acontecer o quê? No primeiro dia do mês. Ia ter o toque da trombeta, né? Que ia convocar o povo a uma reunião solene. E é interessante que é também considerado esse 7º mês o mês sabático para o judeu. Olha, talvez fique difícil para a gente pensar, mas pensa assim, ó, o ano para nós começa em janeiro, dia 1º de janeiro. Mas agora, quando eu te pergunto, quando começa o ano escolar?
Geralmente o ano escolar começa em março. Então pensa, o ano para eles começava ali na Páscoa, na saída do Egito. Mas aqui no 7º mês, que era um ciclo que se completou, começava o mês sabático. E por tradição, os judeus comemoravam assim como tipo a criação do mundo e também como o ano novo, né? E no Novo Testamento, o soar da trombeta tá relacionado à volta do Senhor. E lá em Apocalipse 19 a gente vê que quando o anjo tocou a 7ª trombeta, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de nosso Cristo. E também nós podemos dizer que a trombeta é quando realmente o Senhor fala conosco, que a gente começa uma nova época com o Senhor. E logo em seguida vem o quê? O Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, que é no mesmo mês, só que é no 10º dia, no 7º mês. E esse mês também, como a gente já falou, era considerado o início do mês, do início do ano, do calendário da parte do mês sabático. E o que se iniciava? Com o arrependimento. Lembra quando lá os 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas ouviram o discurso de Pedro e perguntaram assim para Pedro: Pedro, o que nós devemos fazer? Aí Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados. Então, mediante isso, nós temos que nos arrepender e sermos batizados. Lembrando que nesse dia da expiação, Cristo já foi a nossa expiação e a nossa propiciação. Por meio de Cristo, hoje, nós temos acesso a Deus, né? Só que, o que eu quero ressaltar? Que todo dia nós devemos avaliar a nossa consciência perante o Senhor e buscar sempre a santificação, a separação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E a última festa que nós temos aqui é no 7º mês que acontece, que é do 15º dia ao 22º dia, que é o quê? A festa dos tabernáculos, lembrando o tempo do povo que Deus tirou ali e eles ficaram no deserto. E quanto Deus os protegia ali no deserto na sua peregrinação. Hoje também Deus está conosco, Ele é o Emanuel, Ele é tabernaculou entre nós e agora habita em nós. E hoje Ele é a nossa proteção. E também tipifica o quê? A festa das trombetas. Deixar bem claro isso, também tipifica a paz e a prosperidade que nós vamos ter em Cristo no reino milenar. Tipifica já novos céus e nova terra. E essas são as festas agrupadas. Então, elas são agrupadas, essas 6 festas são agrupadas em 3 festas, onde todos os homens todo ano, deviam viajar até o templo de Jerusalém e ficar ali nesse momento dessas festas. Então veja, olha como é maravilhoso, como essas festas tinham significados proféticos e todas elas se cumpriram em Cristo Jesus. E a festa das trombetas ainda tem mais uma vertente, que ela vai se cumprir quando chegar o reino milenar. Então, a Bíblia explica a Bíblia. Olha um livro que foi escrito milhares de anos por pessoas inspiradas por Deus de diferentes maneiras, até de diferente, porque o Velho Testamento em hebraico, o Novo no grego, e tudo se completa. A palavra de Deus se completa. Quanto mais nós vamos adentrando, mais o que? A fé vai aumentando e nós somos constrangidos pelo amor de Cristo em nossos corações. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo.
Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.